Gentileza gera gentileza. A gentileza fora do comum. Gentileza gera gentileza, como todas e todos já devem ter ouvido, é o tema da semana de oração pela unidade cristã. E é a gentileza que nos trouxe aqui. Gentileza dos nossos irmãos freis, que fez com que vários representantes de igrejas aqui estivessem. E, por conseguinte, eu, pela minha igreja. E eu digo, como é bonito quando nos reunimos em nome de Deus, como irmãos, como irmãs na fé. Cada um de nós, lugares diferentes, formas diferentes de crer, de amar e adorar a Deus. E é o amor que nos propicia esse encontro, amor que é intenso e que, por isso, rompe barreiras. Amor que faz servir, que nos torna servos e servas, razão, porque mesmo sendo os últimos, somos os primeiros, pois no reino de Deus há lugar para todas as pessoas. No texto de Atos, lido hoje, durante a viagem de Paulo para Roma, depois de traumas e conflitos, tempestades em alto mar, o cuidado oferecido pelos habitantes da ilha foi percebido como uma gentileza fora do comum por aqueles que estavam encharcados na praia. A fogueira expressa a solidariedade humana, gentileza própria da nossa humanidade. O Evangelho nos ensina que quando cuidamos das pessoas que estão sofrendo, demonstramos amor pelo próprio Cristo. Na nossa parábola do Evangelho, Jesus estava ali, numa ceia festiva, na casa de um dos líderes dos fariseus. Ele era observado por todos, mas também observava a todos. Ele notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares e, naturalmente, numa conversa, contou-lhes uma parábola. Um certo homem fez uma grande ceia, um grande jantar, e convidou a muitos. Diz o texto que esse homem, provavelmente rico e distinto, convidou também para este jantar, para esse banquete, um grupo seleto de pessoas. E foi o convite: vinde, porque agora está preparado. Mas o que aconteceu? Como se estivessem combinados entre si, todos esses convidados negaram, não aceitaram esse convite, todos de uma só vez. E qual a reação deste homem? Claro, de raiva, desgosto. E então ele manda o empregado, o servo, convidar os primeiros que ele encontrasse na rua. Pobres, aleijados, cegos e mancos. São os tapa-buracos, pessoas excluídas do templo, da sociedade. E, como a casa ainda não estava cheia, ele manda de novo o seu servo buscar os andarilhos, os desabrigados. Surpresos por tal convite, eles resistem. Mas o servo recebe a ordem, puxa-os pelo braço. E lá eles vão. Os primeiros foram substituídos pelos doentes, pobres, andarilhos e desabrigados. Como os primeiros desprezaram esta honra, os desprezados passam a receber tudo o que fora preparado. O banquete agora era para eles. Jesus ele utiliza essa situação cotidiana como termo de comparação para trazer uma mensagem que vai muito além de uma simples história de um jantar mal sucedido. Ele fala sobre o reino de Deus, o pão, a mesa, a partilha. O reino de Deus não admite discussão sobre quem é maior, quem tem mais poder, quem é mais importante, quem merece o primeiro lugar ou não. O núcleo central aqui é a questão dos últimos e dos primeiros, de quem serve e de quem é servido. O propósito é ilustrar os valores do reino, dos primeiros e dos últimos. Radicalizados ao absurdo, para mostrar que esses valores invertem as regras estabelecidas pela sociedade. O reino de Deus é festa, é banquete da ressurreição dos pobres, dos aleijados, dos coxos, dos cegos. O reino de Deus é dos que, pelas regras sociais estabelecidas, estão à margem, estão ali, ao lado, separados. É dos tolos e desvalidos, dos loucos, estrupiados, das crianças, mulheres,
dos que fazem um desvairado carnaval escatológico, invertendo as regras, vivendo a impossível exceção. O reino de Deus é pão, é mesa na qual todos sentam-se juntos e partilham e comem juntos do mesmo pão. Os últimos no texto não indica apenas um lugar social, não é apenas o lugar em que se encontram os que são objetos da filantropia ou da caridade. Os últimos não são um subproduto, dignos de pena, dó, compaixão. Para o Evangelho, aqui, os últimos são o escatom, o fim da história, são a linha do horizonte, o fim do mundo e o começo de um novo mundo, um novo tempo. O lugar dos últimos é o lugar do juízo, onde o velho vira novo e a morte ressurge em vida, o lugar da graça, por isso, lugar de epifania. É a margem que vira centro, que se torna o eixo em torno do qual gira o mundo. A falta de conhecimento desses sábios ali, contados nessa parábola, e a fraqueza dos fortes não está em criar os últimos, ou então em criar a pobreza, a marginalidade, desprezo, mas na sua incapacidade de pensá-los como periferia. Como essa parábola em que os primeiros desprezaram a honra do convite, os desprezados passam a receber tudo o que fora preparado. Festa, pão, bebida, alegria. Lutero disse que o pão significa tudo o que pertence ao sustento e à necessidade da vida, como, por exemplo, comida, bebida, vestes, calçado, casa, paz, saúde. Portanto, o pão, tão utilizado nas histórias e nas parábolas de Jesus, diz respeito ao que confere dignidade à vida humana. Os indignos fazem parte da festa que era para os considerados dignos da sociedade da época. Creio que a parábola traz para nós um chamado, que é o de estarmos com os últimos, escolher os últimos lugares junto a eles, permitindo que o novo se estenda além da linha do horizonte, pois a vida surge do outro lado de quem vive a morte. Vivemos em tempos sombrios de coronavírus, Covid-19, que nos assusta e nos assombra. Mas servir no segmento de Jesus não se busca subir e dominar sobre os outros, mas procura-se justamente orientar-se para baixo, ou seja, não dominar sobre as pessoas, mas sim andarmos com elas, servir. Somos todos chamados a ser servos e servas. Somos chamados para alimentar com gestos concretos a esperança do que é possível construir numa sociedade justa. E então podemos dizer que toda mesa de partilha é banquete restaurador preparado por Deus. E de modo semelhante, a Eucaristia, ou ceia do Senhor para outros, ela se dá para nós como um alimento para a nossa jornada e também para nos reorientar para a vida em Deus. Também nos desafia para a partilha e também na Eucaristia, na ceia, somos fortalecidos. Servir para a igreja e para as pessoas é o esforço de construir mesas. Mesas como espaços abertos para os quais as pessoas são convidadas sem prévia seleção, ou mesas que superam a barreira da velha lista dos iguais. Mesas como espaço de partilha do pão, para que todas as pessoas possam comer e se fartar, o banquete da vida. Mesa em que as pessoas se encontram com suas diferenças, aí todos e todas estão na mesma condição de convidados e convidadas do mesmo anfitrião, cabendo-lhe se aceitarem mutuamente como irmãos e irmãs, superando o fundamentalismo, a inveja entre irmãos, fazendo então haver cooperação na causa comum da solidariedade. Mesas como espaços de reconciliação no nível social, econômico, político, cultural e religioso, como lugar de testemunho do projeto de Deus de reconciliação dos seres humanos divididos. Servir não se resume apenas ao assistencialismo, ao doar. Servir significa caminhar junto, significa sofrer junto, significa levantar o outro, ouvir o outro, orar pelo outro, dar um abraço, mesmo que virtual, um sorriso, lutar para que todas as pessoas tenham direitos permanentes, leis eficazes, eficientes, que propiciem mudança de vida e propiciem vida digna a todas as pessoas. E mesmo que olhemos para a nossa sociedade injusta e desigual, aguardamos o dia em que todos os cristãos e cristãs poderão partilhar a mesma ceia do Senhor e se fortalecerem juntas a partir de um mesmo pão
e uma mesma taça de vinho. Gentileza gera gentileza. E esse banquete da parábola foi a gentileza fora do comum. Assim como estarmos aqui hoje no Convento da Penha, nesta tarde, é uma gentileza também fora do comum, que alegra nossos corações e que incentiva as pessoas a caminharem unidas como irmãos e irmãs, independentes da sua denominação, pois ansiamos pela unidade cristã. E a mesa da vida, que é o Cristo, é para todos e todas. E é nesse sentido que a prática do Evangelho se converte para o mundo como um reflexo da antecipação do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus de órfãos, viúvas e estrangeiros, coloca em nosso coração um profundo senso de hospitalidade. Abre nossos olhos e corações quando nos pedes para te alimentar, vestir e visitar. Que nossas igrejas possam participar da eliminação da fome, da sede e do isolamento. E possam animar para a superação de barreiras que não permitem acolher todas as pessoas. Isso te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que está presente nos melhores de nossos irmãos e irmãs. Amém. Amém.